Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Como você já sabe, no programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, óbvio, com um peixe grande. De um jeito super descontraído, sobre várias coisas, e como sempre a gente termina falando sobre livros, sobre as coisas que mais marcaram a vida aí do nosso convidado. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter, segue lá. E eu estou aqui, antes da gente apresentar o nosso convidado, com a minha amiga Carol, que você já conhece. Tudo bem, Carol? Olá, Thiago, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, @somente Carol lá no Twitter, também pode me seguir se vocês quiserem. E mais uma vez é um prazer estar aqui batendo esse super papo aí. E óbvio, eu sempre digo que os mais beneficiados dessa conversa somos eu e o Tam, porque além da gente conversar sem cortes, a gente sai com a lista na íntegra dos livros que marcaram a vida do nosso peixe grande. Bom, mas sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado deste episódio. É o querido pastor Felipe Niel, não Peniel, só Felipe Niel. Mas a gente vai chamar aqui ele de pastor Niel para ficar mais fácil para vocês e pra gente. Pastor, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu quero dizer que a sua vida tem sido para mim, muito usada. O senhor tem sido usado demais durante essa pandemia. Para quem não conhece o pastor Niel, ele é um influenciador digital e dos bons lá no Instagram, tá bom? Então, tem sido muito bacana ver as perguntas e respostas que o pessoal faz para o senhor lá, a forma como o senhor responde, acompanhar aí um pouco do dia a dia e as mensagens, né, que o senhor coloca lá, os links pra gente assistir. É só bênção. Muito obrigada pelo convite. E o senhor tá com a palavra agora. Que isso, Carol. Obrigado. Eu que agradeço demais de estar aqui. Um bom dia para você, bom dia para o Tam. Uma alegria, um privilégio mesmo. Muito obrigado por me convidar. Eu sou o Felipe Niel, vulgo @Felipe Niel. Cuidado, hein? Porque o meu vulgo tá depois do arroba, hein? @vulgo, então o seu não, né? É verdade, né? O meu não. Eu vulgo @Felipe Niel. Isso, é verdade. Pra quem tá procurando é Felipe, né? Não é Felipe. Isso. Legal. Antes da gente conhecer aí o pastor Niel a fundo, saber as indicações dele, a gente tem a nossa famosa brincadeira, o dicionário. Nessa brincadeira, cada um dos participantes traz uma palavra aí difícil, pouco conhecida, pouco usual. A gente vai se desafiar, nós já nos desafiamos aqui, e vamos apenas dizer as palavras para você, ouvinte, ter a curiosidade de ir atrás. Lembrando que cada palavra é um cupom de desconto que vale 10% de desconto na sua primeira assinatura em qualquer plano aí do Clube Ictus, tá Lembrando bom? que é a primeira mensalidade, hein, Carol? Senão a pessoa fica bravinha com a gente. É verdade. Mas vale tanto para os planos adultos quanto para o infantil. Então, começa aí você, então, me desafiando, que eu já sei que é. Beleza, então eu vou desafiar a Carol com a fácil palavra untuoso. Talvez de todas as palavras que você já me desafiou, essa realmente seja uma das mais fáceis, o que me preocupa. Porque a gente dá uma relaxada e se a gente esquece de usar a palavra, a gente paga a prenda aqui, Esse né? é o meu objetivo. Mas ninguém tinha me falado dessa parte da prenda, não. Na verdade, pode ser uma opção, pastor. Ou você pode dar R$1.000 pro Ictus, ou você pode fazer um trava-língua. Aí fica a seu critério se você não usar essa palavra. Critério. Mas a verdade é que pouquíssimos convidados não usaram a palavra até hoje. Então a gente tem certeza que o senhor vai usar. Já foi, sei lá, uns 2 anos de podcast e 2 pessoas só até agora. Então a lista é pequena. Isso. Vai continuar pequena. Okay. Tá bom. Então a palavra para mim é untuoso e eu vou desafiar o pastor Niel com a palavra aplastado. Aplastado. Isso aí me lembra a palavra abestado. Mas... que você também pode usar, mas não vai valer. Não é isso não. Aplastado. Interessante. Muito boa a palavra. Eu vou desafiar o Tam, mas a minha palavra vai ser um pouquinho diferente. Eu vou usar uma palavra que eu gosto demais, que eu amo, que o pessoal que me acompanha lá no Instagram conhece. É a palavrinha Hesed. É uma palavra hebraica.
Isso, Hesed. E foi tão legal porque eu tive a oportunidade de mostrar toda a minha erudição aqui procurando essa palavra no dicionário em grego e não achava de jeito nenhum, né? Mas, enfim, é bom que a gente avisa aqui antes que essa palavra é obrigatória pro meu uso, porque aí ninguém vai me achar que eu tô sendo, o cara aí é arrogante, fica falando no meio aí palavras soltas em hebraico. Então é só porque eu fui desafiado, tá bom? Tá bom, tá. Mas é uma palavra legal, me ajudou muito, porque eu tava comentando aqui que nas leituras bíblicas que eu faço, eu percebi o uso dessa palavra na língua portuguesa. E eu não vou dar o significado, você faça a sua busca, mas a tradução dela não é uma palavra só, é um conceito, né? E é um conceito lindo. Então, e esse conceito ele vai aparecendo várias vezes na Bíblia. E toda vez aparece, depende da tradução que você tá, com o mesmo conjunto de palavras. Eu falava toda vez, poxa, esse conjunto de palavras é tão recorrente, provavelmente no original é uma palavra só, e de fato é então Hesed. Mas beleza, momento dicionário encerrado aqui, vamos entrar. A pergunta inicial que a gente faz para todos os peixes grandes. Pastor Niel, quem é Niel por Niel? O Niel, primeiro de tudo, ele é um falido. Ele é alguém que reconheceu que sozinho e por ele mesmo ele não consegue fazer nada, ele é incapaz de agradar a Deus e foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. E busca servir a Deus com os dons que Deus lhe deu. É casado com a Marina, é pai da Sara e do Pedro e serve como pastor aqui em Caldas Novas há 13 anos, aqui na Igreja Batista Vida Nova. É um corintiano, pode falar esse tipo de coisa também? Pode falar. Pra minha lamentação aqui, não é de Jeremias, mas é do Tan. Mas a Carol, no vídeo aqui, já levantou os braços aqui, já trouxe até uma bandeira. É, exatamente. Aqui é timão, entendeu? Ó, já teve épocas em que o Palmeiras sofreu muito. A gente sofria de dizer que era palmeirense. Finalmente chegou a época de dizer que sofre um pouco ser corintiano, né? Isso, não está na melhor fase para se falar, para se revelar esse tipo de coisa, mas tudo bem. Eu torço pro Corinthians e eu torço pro Buffalo Bills no futebol americano. Então, assim, o Buffalo Bills, para quem não segue o futebol americano, esse ano está inacreditavelmente muito bem no campeonato. Então, o Corinthians eu tô deixando ele meio de lado, não preciso falar muito sobre ele, tô focando no Bills esse ano. Tá certo, justo. Mas é interessante que esse Buffalo Bills ele deve ser tão conhecido pros brasileiros quanto o Corinthians lá pro pessoal dos Estados Unidos, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar daqui. Mas a galera que acompanha o Buffalo Bills, ele é um time lendário nos Estados Unidos. Porque ele chegou à final 3 vezes consecutivas e perdeu as 3. Então, depois disso, ele nunca mais chegou nem perto da final. Então, assim, é aquele time da torcida fanática e que tem um carinho por aquele time, porque não chega nunca mesmo, então tem um carinho por ele. É tipo o Juventus aqui de São Paulo. Tem um time brasileiro, é Ibis o nome do time? Eu não lembro. O time que só perde. O Ibis é o pior time do mundo. Isso, né? Mas não chega nesse nível assim não, né? Porque chegou em finais, né? Isso, não chega aí, mas tá quase. Uhum. O senhor é natural de São Paulo? Eu sou paulistano, nasci aí em São Paulo, morei em São Paulo até os 8 anos de idade. Aí a gente mudou para Atibaia, pertinho aí de São Paulo. Eu vivi até eu terminar o seminário. A sua conversão se deu em São Paulo, né? Pelo que a gente estava conversando. E aí o senhor foi para um dos seminários que para mim quando eu estava na minha época de seminário, eu não cheguei a estudar lá. Aliás, eu nem cheguei a conhecer lá. Meus pais vivem indo em acampamentos por lá, falando, você precisa ir lá conhecer porque é lindo. Eu tenho alguns amigos que estudaram lá. Eu sei que ele é super top de linha, assim, em questão teológica. Eu tava falando, acho que num outro podcast recentemente, da preocupação que alguns seminários têm de não só apresentar academicamente a teologia, como também e talvez até principalmente em cuidar da vida espiritual dos seus alunos. E eu sei que lá no Palavra da Vida, né, que é onde o senhor se formou, eles têm muito essa preocupação. Sim, eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar lá. Eu morava em Atibaia, né? Então a gente tinha já esse envolvimento muito forte com a Palavra da Vida. E realmente o seminário lá, ele é constituído em cima de um tripé de estudo, vida e ministério. Então, realmente, o aluno para se formar lá, não adianta ele tirar 10 em todas as matérias. Se ele reprovar no setor vida ou se ele reprovar no setor ministério, ele não forma.
E eles realmente têm isso é uma filosofia mesmo, muito que está cada vez mais difícil de se manter por uma questão de custos, né? Porque para você ter essa filosofia, você precisa todo mundo morar lá. E morar lá tem um custo, né? Então, é difícil. Não sei se é para aí que caminha a educação teológica e a formação pastoral no Brasil. Mas foi uma filosofia muito usada por Deus por muitos anos, sem dúvida. O senhor chegou a ser interno lá, não? Mesmo morando em Atibaia? Sim, você tem que ser, Tam, tem que ser. O aluno lá, ele não pode, mesmo morando em Atibaia, ele não pode ficar na casa dele. Ele tem que ir morar no campus, tem que ir morar lá. Que interessante. Legal. E aí, depois de formado, o senhor foi para os Estados Unidos? Na verdade, assim, parte do processo lá no Palavra da Vida é que o último ano você tem que fazer um estágio antes de se formar. Se você está fazendo um curso pastoral, você tem que fazer um estágio numa igreja. Se você está fazendo um curso de missões, você tem que fazer um estágio missionário. E aí, esse estágio também é avaliado como parte da sua formação, né? E eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer esse estágio na primeira igreja batista na cidade de Hamburg, nos Estados Unidos, que é subúrbio de Buffalo. Por isso que eu passei a torcer pro Buffalo Bills. Legal. Foi isso. E aí voltou pro Brasil como missionário pela essa igreja. O estágio era de 1 ano. No meio do ano o pastor me chamou e falou: Felipe, a gente queria que você se tornasse de fato parte da nossa igreja e nós gostaríamos de enviar você de volta para o Brasil como nosso missionário. É uma igreja muito missionária e muito focada no Brasil. Eles, desde a década de 50 do século passado, eles enviam missionários da igreja para o Brasil. Que então, legal. Eles têm... Infelizmente, os missionários foram morrendo por idade e tudo mais. Mas hoje eles ainda têm, além da minha família, outras 3 famílias que eles da igreja lá que são missionários aqui no Brasil. Tem uma pergunta pessoal nisso aí. Quando a gente fala de missões americanas pro Brasil, e a gente, tanto eu quanto a Carol, a gente viveu muito esse contexto, a gente notou que, pelo menos no início do movimento, né, tinha aquela questão do missionário americano vir pro Brasil, constituir ali a sua igreja, e junto com ele, obviamente, acaba vindo muito da parte da tradição, da liturgia americana. E aí, conforme os anos se passam, a gente percebe até uma ânsia deles de passar essa bola para o Brasil, no sentido de, olha, vocês não tem que estar com a cultura americana aqui, vocês têm que estar com a cultura brasileira aqui. E aí sempre, não sei se sempre, mas em muitos casos, tem meio que uma dificuldade de fazer essa transição cultural entre passar a bola de quem acabou fundando ali a igreja, ou seja, o missionário, a sua família missionária, passar a bola para um povo brasileiro nato. O fato deles terem mandado você, brasileiro, para cá, você acha que teve um pouco a ver com isso? Na questão de que, na cabeça deles, em vez de eu mandar um americano para lá para depois ter essa transição necessária, eu já vou preparar um brasileiro que já tem toda a cultura brasileira, que a gente conhece, confia e consegue abençoar para falar, você vai ser o missionário, entre aspas, aí, o missionário americano, que na verdade não é americano e já vai pular uma etapa aqui. Ou eu que tô viajando? Não, é mais ou menos isso mesmo, Tan. Eu sou muito, muito grato aos missionários americanos que vieram e continuam vindo para o Brasil, mas especialmente aqueles que vieram numa época que, cara, para você receber uma carta da família, né, ter alguma notícia era algo que demorava meses. Muito grato, mas de fato o pastor dessa igreja, ele percebeu que me enviando para cá, ele pularia aí muitas etapas, ele pularia um processo de aprendizado de língua, de cultura, de fazer relacionamentos e tudo mais, e aí ele resolveu fazer isso e a gente tem caminhado super bem. Sem dúvida existem países no mundo em que a gente tem que enviar estrangeiros para lá, porque ainda não tem ninguém lá que possa fazer isso. Mas eu realmente vejo com muito bons olhos a ideia de alguns países onde você já tem pessoas ali capacitadas, tirar essas pessoas de lá ou treiná-las lá mesmo e depois reinseri-las ou mantê-las lá, porque elas realmente vão ter uma facilidade muito maior de alcançar o povo, né? Na verdade, eu não tinha uma pergunta, era mais uma curiosidade, porque nós estamos tão acostumados a ter missionários americanos, né, sendo mandados por igrejas americanas para o Brasil,
E eu vou dizer que eu acredito que o senhor seja um dos primeiros que eu conheço. Eu conheço brasileiras que casaram com americanos e se tornaram missionárias, mas eu acho que eu nunca tinha visto um brasileiro vindo por uma igreja americana como missionário no Brasil. E achei isso fantástico. Eu também não conheço nenhum outro caso. Eu creio muito na providência divina. A história começa com esse pastor vindo com um grupo de adolescentes para o Brasil, para Bauru, para fazer uma viagem missionária. Uma dessas garotas se apaixona pelo Brasil, resolve vir estudar no Palavra da Vida, na mesma época que eu estava. Ela acaba casando com o meu melhor amigo, ticam para essa igreja, eu vou para lá e aí acontece as coisas. Então, assim, foi muito providencial na maneira como aconteceu. A igreja lá e nós nos demos muito bem. Logo de cara, a gente se relacionou muito bem, a gente tem um respeito muito grande, um carinho muito grande um pelo outro. E até hoje é a minha igreja mãe, né? Então, de tempos em tempos a gente volta, a gente passa um tempo lá, amamos a igreja. É uma igreja no Nordeste de Nova York, então é uma igreja pequena, não é uma igreja grande, mas é uma igreja muito viva e muito, muito alegre, com as tradições americanas que são diferentes das nossas, né? O estilo de liturgia e tudo mais, mas que eles não têm problema nenhum com as nossas. Eles não entendem que a deles é sacrossanta, é apenas a deles. Então o pastor já veio várias vezes aqui visitar-nos. A nossa igreja aqui em Caldas é muito diferente da igreja deles. Não na pregação e tudo mais, mas na forma como a gente faz o culto. E ele fala que ele gosta demais quando ele tá aqui, ele vê o culto aqui dos brasileiros, a forma como a gente canta e tudo mais, enfim. É algo que Deus fez aí, e eu só me alegro em ser parte. O senhor já estava casado quando veio pra cá, ou conheceu sua esposa depois? Não, quando eu fui pros Estados Unidos, a gente já namorava, aí quando eu voltei, a gente noivou. Quando eu volto pro Brasil, o pastor falou pra mim assim, olha, Felipe, você tem liberdade para ir plantar a igreja onde você entender que deve ser no Brasil, você conhece o Brasil muito melhor do que eu, mas eu queria que você considerasse a possibilidade de conhecer nossos outros missionários lá no Nordeste. Todos os outros estão no Nordeste. Então eu fiquei 6 meses lá, Petrolina, Casa Nova na Bahia, várias cidades, até algumas Sobradinho, cidades bem pequenas. E depois disso a gente se casou, voltamos para os Estados Unidos para passar 1 mês e meio lá, visitando outras igrejas para levantar sustento. E aí já viemos para Caldas Novas, casados, em fevereiro de 2008. Você casou lá, então, é isso? Nós casamos aqui e lá. Eu casei 2 vezes. A gente casou no civil aqui, mas a igreja lá queria muito fazer uma celebração de casamento pra gente, então eles fizeram uma lá também. Não deu treta com a família? Porque assim, eu já casei... Eu sei o que é o negócio de não convida não vai convidar o tio, que tem a avó, que tem não sei quem. Aí você fala, vou casar em outro país, quem quiser ir vai, foi isso? Não, mas eu casei aqui também, né? Aí no casamento daqui, aí foram os tios, avós, padrinhos, não sei o que, tarará. Agora lá não teve ninguém daqui, lá era só a igreja lá mesmo. Foi muito bom. Teve o custo de 2 festas aí, já pensou? Meu Deus. Deus é bom, aqui o pai da noiva pagou, lá a igreja pagou, pronto. Olha que beleza. Sensacional. Que legal. Eu, ouvindo essa história, assim, realmente, eu também não conheço nenhum caso desse, assim. É como a Carol falou, o caso mais perto é um casal de... O marido é de um país e a esposa de outro, e acaba funcionando. Eu acho impressionante o fato de você ter ido levantar sustento em igrejas de lá e não de igrejas daqui, sabe? O senhor é missionário ainda, de lá. Eu sou. E outra coisa que me surpreendeu muito é que você falou, a igreja de lá é pequena. 1 minuto depois você falou, eles falaram pra gente se relacionar com os missionários deles aqui no Brasil. O que já mostra muito coração missionário dessa igreja, porque não é com o, é com os. Então já são vários, uma igreja pequena, sustentando vários. E se você tá no Brasil aqui, você sabe que poucas igrejas têm essa visão de que, olha, uma das nossas prioridades tem que ser o envolvimento missionário. Normalmente a igreja vai atrás primeiro da construção, depois do sustento do pastor, depois do sustento da equipe pastoral. E aí um dia, se sobrar dinheiro, a gente pensa em sustentar com R$100 uma pessoa. Quando eles me enviaram para o Brasil, a minha família foi a 6ª família de missionários no Brasil que eles estavam apoiando. Que legal. E todos os outros 5 são pessoas da igreja também, que saíram de lá e foram enviadas para o Brasil pela igreja. Não foi assim, o cara é de uma igreja, passou aqui, pediu sustento, a gente passou a dar $10 por ele. Que é visão, é isso que você falou, é visão de plantação de igreja missionária.
que acabou ficando também na nossa história aqui como igreja. E aí isso é uma outra história, porque aí a gente se tornou parte da Atos 29, que é uma rede de igrejas que querem plantar igrejas, tem toda essa ligação aí. Aliás, se você ouvinte não conhece essa do Atos 29, pesquisa, porque é um negócio tão lindo, é tão maravilhoso. Na minha cabeça, assim, todo esse envolvimento, tanto do Atos 29, quanto essa forma que a sua igreja lá em Buffalo fez e enxerga a missão, eles refletem muito, muito Recebe, assim, muito. E fica de lição, assim, para nós aqui no Brasil, tanto como pessoas físicas, assim, como igreja, se você é ouvinte, é da liderança de uma igreja, um pastor, ou tem um acesso fácil à sua liderança, mostra esse exemplo, assim, para ele, porque as nossas igrejas precisam muito mudar a nossa visão, assim, muito mesmo. Durante a pandemia, pastor, quais têm sido as suas dificuldades ministeriais? Eu estou perguntando isso porque a gente percebeu que durante a pandemia, muitas igrejas, principalmente aqui no Brasil, que acaba sendo a nossa realidade, sentiram dificuldades em estarem presentes na vida dos seus membros, seus congregantes. E nessa, a gente viu uma febre de digital influencers, por assim dizer, né? Eu não tô criticando, porque a minha igreja também acabou tendo que assumir uma outra parte, mas como que o senhor tem visto isso? Como que a liderança da igreja tem trabalhado essa parte? Porque é totalmente diferente, né? Eu sei que algumas igrejas já começaram a se reunir presencialmente, mas não é a mesma coisa, né? E duvido muito que volte a ser até que surja a vacina, né? Isso, exatamente. E não que só surja, mas que as pessoas se vacinem, né? Carol, aqui em Caldas Novas a gente sentiu muito menos do que é em São Paulo, né? A gente tá no interior, então, assim, quando tudo aconteceu, o prefeito fechou tudo, mandou os turistas embora. Para quem não sabe, Caldas Novas é um polo turístico. Mandou os turistas embora, fechou o aeroporto, fechou a rodoviária, fechou tudo. Só que passou ali 15, 20, 30 dias e percebeu-se que não tinha ninguém na cidade infectado. O primeiro caso de coronavírus na cidade foi uma pessoa daqui que morava em Londres, se infectou lá em Londres, não tinha plano de saúde e entrou no primeiro avião que ele conseguiu, voltou para o Brasil para ser tratado aqui. Então, assim, é desse jeito que chegou. Ficar sem ter culto aqui na igreja, a gente ficou por 4, 5 semanas. E depois os cultos já foram liberados, lógico, com uma série de restrições, idosos, crianças, distanciamento e tudo mais. Agora, a sua pergunta sobre como a gente acessar a vida dos membros, o que eu percebi nessa pandemia foi o seguinte: para aquelas pessoas que a igreja era um evento, isso foi um sério problema, porque não tinha evento. Então ela ia, batia o cartãozinho dela lá no domingo e pronto, mas ela não vivia a igreja, ela simplesmente frequentava um evento. Essa pessoa sumiu, né? Não sei, talvez um dia ela volte, eu não sei, ela sumiu. Né? Agora, para quem a igreja era igreja e o estar junto no domingo era apenas mais um momento do todo, essas pessoas continuaram participando. Então a gente fazia reunião de oração pelo Zoom, elas estavam lá compartilhando a vida delas, pedindo oração. Um irmão tinha necessidade financeira porque, imagina, a gente vive numa cidade turística, fechou tudo. Os hotéis mandaram o pessoal embora. A irmãzinha que tinha uma barraca na feira de artesanato da cidade, a feira de artesanato da cidade ficou fechada. Meses. Um irmão, pensando aqui em casos bem concretos, um irmão que tem uma van escolar, ele está sem trabalhar desde março. E quem que vai apoiar esse irmão? É a igreja. E aí quem é a igreja chegou junto nisso e foi viver isso, e foi viver ser igreja, entendeu? Porque a igreja para ele não era um evento, a igreja para ele era uma família, da qual ele faz parte ainda, mesmo quando essa família, por motivos alheios, não pode se reunir. Mas é isso, eu vejo dessa forma. Algumas pessoas que viam como evento, aí a gente tentou ir atrás, tentou incentivar, tentou chamar, mas você percebe que para ela só queria o evento mesmo, e se não tem evento aí fica muito ruim, não dá. E se o evento não dá para ter com todas as comodidades que tinha antes, aí também
é um risco desnecessário, não vale a pena. Né? Elas acabam ficando muito aplastadas dessas dificuldades todas que a pandemia está trazendo para a gente. Sim. E aí o senhor já era presente nas redes sociais como é hoje, ou foi uma coisa natural, ou viu uma necessidade de estar presente? Como é que foi? Carol, ano passado, um amigo meu, o Uriel, do Perguntar Não Ofende, não sei quantos de vocês conhecem aí, é um canal no YouTube, né? Que traz perguntas e respostas. Ele me incentivou a ver as redes sociais como mais do que simplesmente uma forma de manter contato com parentes e amigos distantes, mas como uma ferramenta ministerial. Então, em maio, mais ou menos, do ano passado, eu comecei a mudar a chavinha em como usar a rede social. Em setembro, pela primeira vez, eu fiz uma série de 21 dias de devocionais, ao vivo no meu Instagram, em setembro do ano passado. Você já tinha bastante seguidor quando começou isso, ou não? Não, quando a gente mudou essa chavinha aí, eu tinha 2.000 seguidores, que era mais ou menos amigo, família... Igreja. Membresia. E aí a gente fez essa série de devocionais, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, e disso surgiu um curso online, que é uma comunidade que a gente tem chamada A Vida no Evangelho, que tem como objetivo, de fato, ajudar crente a se converter. Gostei. Porque eu já ouvi dizer, e eu concordo, que o maior campo missionário do Brasil são as igrejas evangélicas. Né? Então, vídeo exemplo que você disse aí do pessoal que sumiu da igreja, né? Isso, exatamente. O pessoal precisa se converter, não tem jeito, né? Não entendeu o evangelho ainda. Então, aí surgiu esse curso, e a gente tem o curso até hoje. Aliás, se você está ouvindo aqui, você é aluno do curso, um abraço para você. Associe-se ao Ictus também, que você vai ser muito abençoado com boa literatura. Amém. E aí, Carol, em março, quando surge a pandemia, eu falo, cara, a gente precisa levar encorajamento da palavra de Deus para as pessoas. As pessoas vão ficar trancadas em casa, elas não vão ter como se relacionar, elas precisam. E aí, o que eu fiz? Como eu falei, eu amo a palavrinha Hesed. Então, eu peguei todos os salmos da Bíblia onde essa palavra aparece, e eu comecei a fazer devocional cada dia num desses salmos. E aí a gente foi caminhando nos salmos. Aí terminou, aí o pessoal, pastor, continua, tal. Aí eu fui para Provérbios, fiz Provérbios inteiro. Aí eu fui para Eclesiastes, fiz Eclesiastes inteiro. Aí nós fomos para as cartas de João, as cartas de Pedro. E por último a gente terminou em Tiago. E foi assim, foi único, Carol. Foi um negócio que Deus fez. Eu louvo a Deus por ter sido esse instrumento nas mãos dele. A gente tinha média de 300 pessoas participando todo dia, ao vivo. Pessoas que você não conhecia, assim, muitas? Não conheço, a imensa maioria eu não conheço. E a média de pessoas que assistiam depois, porque ficava no IGTV, é de 1.300 pessoas. Pessoas se converteram, pessoas que não eram membros de igreja, pessoas católicas, enfim, de outras religiões, acabaram se convertendo. Algumas pessoas deram testemunho de que não estavam frequentando a igreja e voltaram. Outras pessoas falaram para mim, pastor, eu estava em depressão, e uma irmã me mandou as suas devocionais e eu comecei a ouvi-las deitada na cama, eu não conseguia sair de lá. E hoje eu estou conseguindo viver a vida de novo, eu entendi muita coisa do evangelho que eu não tinha entendido ainda. Tudo para a glória de Deus, eu só tenho a louvar a Deus. Que gostoso, né? Eu gosto de ouvir. O meu pai, ele é pastor e eu vivo isso diariamente com ele, vendo as dificuldades, né? Como a pandemia, ela atingiu as igrejas, as famílias, e isso que o senhor falou de a igreja estar muito presente, da igreja ser presente. Eu sou membro de uma igreja bem pequena. Por Deus mesmo, a gente conseguiu arrecadar cestas básicas para ajudar quem precisava. Ajudamos financeiramente alguns membros. Teve até um missionário que a gente ajuda, que o filho dele ficou muito doente durante a pandemia. Não foi por causa do coronavírus, foi uma outra enfermidade. E a gente conseguiu levantar recursos. E assim, o meu esposo, por exemplo, trabalhava em hotel e acabou sendo dispensado. E vários membros na nossa igreja que tem comércio também estão com dificuldades. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que nada tem faltado, né? A gente
olha assim e fala, ó, é um dia de cada vez mesmo, pra gente não ficar muito desesperado. Mas essa coisa da igreja tem sido muito bacana, tem sido muito legal. E fora que a gente conseguiu ver coisas que, ok, a gente estava falhando nisso como igreja e estávamos precisando olhar com mais carinho para essas pessoas e para essa situação. E é isso que o senhor falou, né? Aqueles que viam a igreja como um evento desapareceram. E realmente, apesar que esse eu posso dizer que foi um número bem pequeno na nossa igreja. Mas acontece, né? Todos estamos sendo moldados, né? O meu pai, ele fala muito isso. Esse vírus, ele surgiu aí no mundo com um propósito, né? Então, a gente tem que realmente rever a nossa vida e parar de ser tão untuosos, né? Porque precisamos ser firmes e constantes na nossa fé, né? Ainda esse ano eu devo fazer uma live com esse título, né? Mas é algo que eu tenho pensado muito sobre não desperdiçar 2020. 2020 não foi um acaso, 2020 foi plano de Deus nas nossas vidas e a gente tem várias lições que a gente precisa tirar desse ano e eu tô pensando sobre elas e em breve quero compartilhá-las. O próprio Reset seu aí, eu acho que ele é muito tema recorrente, como você já sacou no início da pandemia, mas se a gente for fazer aí a retrospectiva, né? Estamos chegando perto do final do ano aí, de 2020. A gente vai, com certeza, olhar para a televisão, para as mídias e falar, o ano que não existiu, o ano que foi cancelado, para usar o termo da época aí. Mas ao contrário, a gente viu, óbvio, muitos casamentos que estavam falidos já acabarem. Mas quantos casamentos, pelo fato da comunhão forçada, né? Por conta do isolamento, eles foram restaurados. Quantas vidas com Deus, e aí a forceps, né? Muita, como foi o caso da senhora que você mencionou aí, que entrou em depressão. Mas eu realmente acredito que o mundo estava precisando de um chacoalho desses para acordar. A gente vê a história de Israel, por exemplo, quando tá tudo bem, ele vai se entregando aos deuses, vai se entregando. Você vê ele se voltando aos olhos a Deus a partir do momento em que Deus manda uma nação para conquistá-los, ou uma praga, ou alguma coisa desse tipo. E a gente teve a oportunidade de reconstruir laços que estavam quebrados, reconstruir laços com o próprio Senhor. E eu acho que foi, como você falou, uma oportunidade. 2020, para quem perdeu 2020, perdeu 2020. Porque é a chance de você reconstruir os seus valores até, reconstruir o seu caráter, reconstruir os seus relacionamentos. E é uma loucura pensar que a gente está falando isso em novembro, né? Quando em março todos nós estávamos desesperados. Como que a gente vai ver? A gente pôde experimentar, cada um no seu contexto de igreja, o que foi um pouco a igreja de Atos, naquela questão de um ajudar o outro, de um estender o braço, de entender que, olha, você perdeu seu emprego, o outro perdeu sua renda, a minha renda foi pela metade porque eu não perdi o emprego, mas eu tenho meio período agora. E a gente ainda assim depende um dos outros, e mesmo assim a gente não pode se abraçar, sabe? A gente não pode estar perto para consolar fisicamente o outro, mas a gente conseguiu sobreviver tudo isso ajudando uns aos outros. Eu achei isso lindo, achei maravilhoso, e agradeço de verdade a Deus por ter dado a oportunidade de viver isso. Eu tô com a minha família presa em casa desde março, eu não vejo meus pais desde março, e meu pai passou por hospital 2 vezes bem grave, ele acabou de sair do hospital de novo, assim, eu por várias vezes pensei que eu não veria o meu pai mais, eu não sei ainda se eu vou ver o meu pai, ele mora em outra cidade e a gente continua nessa de guardar ele de contaminação, mas meu coração tá quebrado, assim, não vê, e fico naquela, não vou, e ao mesmo tempo se eu for, de repente eu acabar atrapalhando tudo, sabe, eu ainda não sei meio como lidar com isso. Ainda assim é um jeito de Deus tratar as nossas vidas e cuidar de nós. Isso ele tem feito. Mas agora vamos migrar aí nosso bate-papo. A gente gosta muito de conversar e saber do ministério, mas estamos aqui por uma razão, né? Livros. Queremos saber do senhor
como que surgiu a literatura na sua vida, o gosto pela leitura, nunca existiu, foi obrigado, como é que foi? Nunca fui um leitor ávido naturalmente, isso não foi algo natural na minha vida, não foi algo que também me foi muito incutido na infância. Eu tenho alguns livros assim que me marcaram na minha infância. Um deles era o Horinhas com Deus, que minha mãe fazia devocionais com a gente, né? Que era para crianças. Outros livros de escola, né? Marcelo Marmelo Martelo, Menino Marrom, né? Enfim, mas nunca foi algo muito, muito forte em mim, né? Na verdade, assim, até ensino médio, eu li os resumos dos livros para fazer as provas, eu nunca fui muito um leitor. O primeiro livro, é interessante isso, mas o primeiro livro de verdade que eu peguei, eu escolhi, eu falei, eu vou ler esse livro, e eu li ele inteiro. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele é uma série. O livro se chama Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, escrito por J.J. Benítez. É uma série, se eu não me engano, são 14, 12 livros grossos mesmos. E eu li esses livros no meu terceiro ano do ensino médio, eu devorei esses livros. É ficção, né? Obviamente. A ideia é de que um cara que se aposenta da NASA, ele faz uma máquina do tempo, e o primeiro livro ele volta para os dias de Jesus. E aí ele começa ali, ele vai todo paramentado, vestido como um judeu da época, só que vara que tem uma câmera na ponta, tal. Que legal! E aí ele e é muito legal, é muito envolvente o livro. E eu acabei lendo muitos, eu não li os 12, os 14, mas eu li uns 4, 5 catataus, assim, bem grandões. Eu tenho uma pergunta pessoal sobre esse livro. Ele, assim, se eu ler o volume 1, ele termina num gancho pro segundo, a ponto de falar, meu Deus, eu preciso ler o próximo, ou é uma história e o segundo é solto e eu começo uma nova saga, entendeu? Ele começa uma nova saga, mas ele te dá a entender que vai ter essa nova saga. Não, mas não é aquele negócio de eu parei a história no meio, é isso? Não. Tá bom. Ele termina a história, e aí, por exemplo, isso foi no meu ensino médio, faz tempo, gente, mas se eu não me engano, o segundo livro, ele volta pra América, pra quando Cristóvão Colombo tá chegando pra descobrir a América. Que legal. Que legal. Enfim, é muito legal, o livro é bem legal mesmo. E o livro não se apresenta como uma ficção, ele se apresenta como realidade. Ele fala como se aquilo lá fosse algo secreto que aconteceu e que não... Enfim, é muito legal. Ele vai com o propósito de corrigir a história? Ele percebe, não tá acontecendo alguma coisa? Porque tinha um desenho quando eu era criança, chamava o Superbook. Quase ninguém lembra disso. Eu assisti muito E ele tinha essa pegada, né? Eu não sei se tem a ver com o livro. Acho que não tem a ver, não. Acho que os dois não têm ligação, não, mas ele é muito interessante. Aí ele conta uns detalhes que obviamente não tá na Bíblia, é a ideia do autor lá, tal, mas não chega de forma alguma, na minha percepção, a corrigir nada, assim, a falar, não foi bem assim que aconteceu, tal. Mas, Carol, na verdade, a minha mudança em relação à literatura se deu quando eu li um homem chamado C.J. Mahoney, e ele falou sobre o seguinte: Deus, quando quis se revelar a nós, ele o fez através da literatura. Então, se você ama a Deus e você quer conhecer a Deus, você deveria se forçar a ler, porque é através da literatura que você vai conhecer mais a Deus. Sim. Então, essa foi uma chavinha que mudou minha percepção em relação à leitura. A gente teve uma vez um peixe grande, o pastor Almir Marcolino Tavares, e ele falou exatamente isso que o senhor falou. Como um cristão fala que não gosta de ler, sendo que a gente aprende de Deus através da palavra, e eu parei pra pensar e eu falei, gente, não é que é verdade? Como é que, né? Como foi é que eu não ele gosto que de falou ler? que não ler é pecado? Foi ele. Ele ousou falar isso, eu falei, caramba. O pastor Almir é lá do Nordeste, né? Isso ele mesmo. Isso mesmo. Mas eu gostei muito dessa fala, é o pastor C.J. Mahoney. 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 Legal, interessante. E teve algum livro dele em específico que te marcou? Tem 2 livros dele que me marcaram muito. Um é um livro muito difícil de achar, ele foi publicado pela editora Vida, e eu acho que ele não está mais sendo publicado. A minha igreja comprou os últimos 60 que tinha na época, pra gente usar aqui nos grupos de estudo da igreja.
Aliás, esse é um outro assunto que depois a gente pode falar sobre ele, que tem tudo a ver com literatura. Tá. Ele se chama A Vida aos Pés da Cruz. Esse livro marcou demais a minha vida, demais. Muito, muito, muito mesmo. Me abriu a mente para entender que o evangelho não é só a maneira como eu sou salvo, ele é onde Deus me capacita todos os dias a viver a vida cristã. É um livrinho pequenininho, eu nem sei se eu tenho ele aqui para... Bom, não adianta eu mostrar porque o ouvinte não vai ver, né? Mas eu tenho ele sim, eu só precisaria achar ele. Mas ele marcou muito a minha vida. E eu falei que a gente comprou os últimos 60, porque aqui na igreja os nossos grupos pequenos, eles funcionam na base da literatura. Nós compramos um livro para todos os membros que estão envolvidos nos grupos pequenos, um livro por semestre, e eles leem esse livro juntos e se reúnem uma vez por semana para conversar sobre o que eles estão aprendendo no livro que eles estão lendo, né? Que legal. E a gente tem feito isso desde 2012. E o envolvimento é bom porque a gente está fazendo um projeto parecido, que a gente chama de diário de leitura. A gente pegou o livro tanto cristão quanto secular já. Que a ideia é essa, eu e a Carol, a gente posta de segunda a sexta lá no podcast nossa interação com o livro, né? Nossos comentários, um resumo e o leitor conversando sobre o livro para outras pessoas fazerem isso também. Funciona então, é isso. Aqui funcionou demais. A gente substituiu o culto de oração por esse grupo pequeno baseado em literatura. E aí, obviamente, a gente também tem um tempo de oração, de compartilhar. Mas quando a gente tinha o culto de oração, vinham 8 pessoas. E aí, no nosso grupo pequeno hoje, é lógico, a igreja cresceu desde aquela época, né? Mas hoje eu diria que 80% da igreja está envolvida nesses grupos. Olha, você sofreu muito, pastor, por causa da... Vamos matar o culto de oração da quarta-feira ainda? Essa aí é outra história, né? O meu processo aqui, quando eu vim para Caldas Novas, eu vim para plantar uma igreja. E não deu certo. Essa é uma história, outra história. A gente precisa de uns 3 podcasts para contar. Mas eu sou um plantador de igreja falido. Eu também não consegui. Eu falhei na tarefa de plantar uma igreja. Estava indo embora para os Estados Unidos de volta, meu visto religioso, trabalho religioso aprovado. Estava indo de volta para os Estados Unidos. Quando essa igreja aqui faz a proposta de não, pastor, fica aqui, vem trabalhar com a gente e traz o pessoal que estava na sua plantação e vamos unir as 2 igrejas. E a gente decidiu fazer isso. Para você assumir como pastor nessa outra igreja? Para eu assumir como pastor. Era uma igreja pequena também, que estava passando por muitas dificuldades. Em 7 anos de vida, eles tinham tido 4 pastores diferentes, cheio de dono na igreja e... Enfim. E com culto de oração de quarta às 8. E com culto de oração de quarta-feira às 20 horas, que a gente sempre fez assim. Eu até imagino o que você passou aí, viu? Então foram muitos processos, mas graças a Deus isso foi superado. E como eu disse, o grupo de leitura aqui a gente chama de in loco, porque é a ideia de que os grupos se reúnem por divisão geográfica. Então você se reúne com quem mora perto ali da sua região. E aí esse livro foi o primeiro. Esse livro que eu citei do Mahoney foi o primeiro livro que eu escolhi para que a igreja lesse junta nesse grupo. A Vida aos Pés da Cruz. E o outro livro dele que também me marcou muito é um livro da Fiel, Humildade, a Verdadeira Grandeza. Que é muito, muito bom. Foi muito útil na minha vida. Interessante, esse aí eu já tinha ouvido falar. Eu percebo que o senhor gosta de misturar, então, a literatura cristã com a não cristã, secular. Isso é um problema? O senhor vê isso como um problema? Porque é nossa obrigação, dever ler a Bíblia, assim. Temos excelentes teólogos e escritores cristãos, mas o senhor vê, assim, um problema um cristão ler um Tolkien, Carol, eu tenho muita dificuldade em fazer essa distinção entre o secular e o sagrado, no que diz respeito a artes. E a literatura é uma arte, né? A distinção que eu faço é boa literatura e literatura ruim. Dos dois lados. E aí você dos dois lados. E aí você tem gente que quem é cristão é o autor. Não é a obra não é cristã, ela nunca se converteu. Né? Então, a obra não é cristã. Guarda isso pra gente pôr num marcador de páginas, Carol.
Bom. Demais essa frase, eu nunca tinha pensado, mas faz todo sentido. Isso serve para literatura, para música, para quadro, para arte, para qualquer coisa que você produz, né? Então, você tem autores cristãos produzindo porcaria, você tem autores cristãos produzindo coisa boa, você tem autores não cristãos produzindo porcaria e autores não cristãos produzindo coisa boa. Sim. E o que define o que é coisa boa? O que define coisa boa em termos de conteúdo é se aquilo ali encontra eco, encontra apoio nas verdades de Deus, no que Deus disse que é. Se aquilo lá ecoa o que Deus disse que é, então aquilo lá, em termos de conteúdo, é muito bom. E tem um monte de autor que não encontrou o cristianismo ainda, mas que por causa da graça comum, é capaz de colocar ali no papel muitas verdades que, se ele for para a Bíblia, ele vai ver que está lá, né? Ele nem percebe, né? Interessante isso. Ele nem sabe, sabe. Quando eu tava fazendo devocionais em Eclesiastes, eu brincava com o pessoal, eu falava assim, como por exemplo, disse aquele famoso teólogo Raul Seixas, e aí eu citava uma música, por exemplo, Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Ouro de Tolo, do Raul Seixas é Eclesiastes. Ele fala, olha, eu conquistei tudo, eu moro aqui em Ipanema, eu tenho não sei o quê, eu deveria estar satisfeito, mas eu não tô, né? O que é isso? É Eclesiastes, as coisas desse mundo são incapazes de satisfazer o teu coração, né? Se você viver apenas dentro desse horizonte, você não vai conseguir. E na literatura da mesma forma, né? Você lê e você precisa ter esse senso crítico de avaliar o que você lê à luz da palavra de Deus, né? Olha, por mim, a gente acabava até por aqui, porque... Não, eu preciso de livros pra pôr no kit. Você tava brincando aí que a gente tem assunto pra vários podcasts, a gente tem um outro programa que chama Café com Prosa, que não tem essa obrigação de escolher livros aí, que é justamente isso, é um café com prosa. Então já fica o meu pré-convite aqui pra você voltar com a gente bater papo e você contar os seus causos aí. Vamos marcar. Tem muito. Como pai, o senhor tem algum crivo para usar ou permite que os seus filhos leiam? Eu sei que eles são pequenos hoje, né? Então a literatura acaba sendo mais ingênua. Mas eu falo isso porque eu cresci e na minha casa o meu pai sempre leu. E aí eu lembro que eu comecei a ler Agatha Christie. Todo mundo aqui sabe que eu sou super fã. Só que isso começou a fazer com que eu me afastasse da minha vida cristã, da minha leitura diária. Isso foi um problema que... A Carol se escondia no banheiro pra ler de madrugada, porque a mãe dela proibia ela de ler de tanto que ela lia. Olha isso. Não chegava a proibir, mas ela falava, e a leitura da Bíblia, como é que tá? Eu vou ler depois que eu terminar o capítulo aqui da Agatha Christie. Então, a gente até conversou uma vez com uma blogueira sobre a importância que os pais, eles têm nesse sentido de incentivar os filhos a ler coisas boas, mas ter aquele amor pela leitura da Bíblia, né? O senhor ainda tem um peso por ser pastor, né? Como é que o senhor olha isso? Ou ainda não chegou a pensar num... Tá. As crianças, elas ainda estão em formação. Elas não têm esse senso crítico que nós adultos deveríamos ter de pegar e poder ler as coisas e falar assim, isso aqui não, isso aqui sim. Elas estão sendo formadas, né? Meu filho, ele ainda tem 4 anos, ele ainda não lê, né? Ele ainda vai ser alfabetizado, ele está no processo de ser alfabetizado. Mas a gente lê para ele toda noite. Essa é a minha tarefa, né? Quando eu não estou em casa, obviamente não sou eu que faço, é minha esposa. Mas eu estando em casa, essa é uma das minhas tarefas. Eu coloco para dormir, leio para ele uma história bíblica e oro com ele antes dele dormir. E a gente faz isso na esperança e na expectativa de que ele crie o hábito e crie o gosto pela leitura, né? A gente é carente, eu creio. Vocês falaram até que vocês no Clube Ictus têm uma caixa para crianças, né? Que vocês enviam. Eu creio que em termos de literatura cristã, nós ainda somos muito carentes no Brasil de boa literatura cristã para criança, né? É verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir material cristão direto. Normalmente é aquela biblinha de criança, e aí tem de todas as idades e só. Tem uma bíblia da CPAD que eu gosto demais dela.
ela se chama As Histórias Bíblicas de Jesus. Não sei se vocês conhecem, ela foi feita pela Sally Lloyd Jones. Eu não sei se ela tem algum parentesco com Martin Lloyd Jones ou não, mas se eu não me engano, ela tem o prefácio do Tim Keller. Ela é uma Bíblia muito legal. Por quê? Porque todas as histórias dela, ela mostra como aquilo ali tem um gancho com Jesus, tem um gancho com a história da redenção. Qual que é o título dela, só para eu anotar aqui? As Histórias Bíblicas de Jesus. Gosto muito dessa. E aí eu uso outras que não tem em português e eu vou fazendo a tradução simultânea, assim, né? Eu vou lendo e falando em português com meu filho, traduzindo para ele. Esses dias atrás, eu vi um material muito legal que o PNO indicou no Instagram deles, que eu achei muito interessante. Eu comprei, eu ainda estou esperando chegar, eu ainda não recebi, mas que eu achei bem interessante também. Ela é da Katharine Voss, que é a esposa do Gerhard Voss, que é um grande teólogo, professor de seminário aí, mas ela escreveu histórias bíblicas para crianças contadas por uma mãe a seus filhos. E tem 2 volumes essa série, né? E eu achei muito, muito legal e comprei para eles. Essa série foi publicada aqui em português pela Shema Publica. Não é uma editora conhecida, né? Shema Publicações, na verdade. Aqui no Instagram é @Shema Publica. E eu estou esperando e estou animado para ver como é exatamente, mas parece que é um conteúdo muito legal. Fica a dica aí até para vocês pesquisarem. Segue na sua saga de leitor aí. E aí, até pensando agora na minha filha mais velha, né? Aí minha filha mais velha, o que a gente fez? Eu comprei a série de Nárnia pra ela. E eu dei de presente de aniversário pra ela. E ela tá lendo. Ela não é uma leitora... Tem gente que é nato da pessoa, né? Você dá um livro na mão da pessoa, ela esmigalha o livro e quer mais... Mas ela tá lendo esse livro, e ela lê junto com a minha esposa um outro livro chamado Papo de Garota, que também é um livro bem legal, da esposa do C.J. Mahaney, a Caroline Mahaney. A Caroline e a filha escreveram juntas esse livro. E é um livro para mãe e filhas lerem juntas, a ideia é essa mesmo. E tem sido legal, elas têm tido boas conversas, bons papos que são frutos da leitura desse livro aí. Minha esposa entende que seria melhor numa idade um pouquinho mais velha. Talvez se minha filha tivesse uns 11 anos, seria o ideal da leitura desse livro aí. Mas já está sendo muito bom, e aí elas pensam que lá na frente elas leem de novo. É uma memória, né, que ela vai ter, que ela leu essa série com a mãe, isso faz toda a diferença, né? E uma outra série que a gente está lendo juntos, sem ser... Meu filho pequeno não participa dessa, isso é depois que ele vai dormir. É a série que a editora Vida Nova, Edições Vida Nova, tem de biografias de missionários. É uma sériezinha muito legal, de biografia de missionários. A gente está lendo a história de Hudson Taylor, né, que desbravou lá na China e tal. E a gente está gostando muito, muito mesmo. E é muito legal, especialmente para minha filha, para ela ver essa realidade de um cara saindo da Inglaterra, indo para o interior da China, 3 meses de barco, chega lá na China, não conhece ninguém, a China está no meio de uma guerra. Ele não sabia, porque quando ele saiu de Londres não estava, mas quando ele chegou na China estava em guerra. Enfim, é um negócio muito legal. Esse livro aí, a proposta dele é para um adulto, mas uma criança assim de 11 anos, 10, 11 anos, vai de boa, a linguagem é tranquila para ela? Vai. A gente está lendo juntos, né? Eu leio em voz alta e ela tá ali junto com a gente, né? Então, assim, de vez em quando ela não entende alguma coisa, ela pergunta o que é. Mas eu acho que a literatura tem essa função, né? Pedagógica, educacional, desafiar mesmo, né? Sim. E fora que o Hudson Taylor, né? Eu lembro que em EBF eu aprendi sobre ele, que ele criou até calo na língua, de tanto que ele tentava aprender, né, o mandarim, o chinês. E isso é uma coisa que marca a criança. O cara é fantástico, cara. A fé desse cara é um negócio absurdo. Absurdo a fé que esse cara tinha. De ponto, assim, dele recusar ajudas porque ele queria viver pela fé. E ele queria realmente entender que Deus ia suprir. Não estou dizendo que é padrão, que a gente tem que fazer isso, mas foi o que ele viveu. Mas é legal, é inspirador. É realmente inspirador a história dele.
Ah, que legal. Ainda saímos aí com uns livros para as crianças, hein, Thiago? É isso que eu tô anotando aqui mesmo. O senhor tem mais alguma indicação? Eu posso pensar em 2 livros aqui para pessoas, entre aspas, comuns, e 2 livros para malucos pastores, né? Pessoas não comuns nesse sentido, né? O livro para todos, né, que eu indicaria também, é um livro da editora também Vida Nova, chamado Vida Centrada no Evangelho. Esse livro também foi um baita divisor de águas na minha vida. Eu me lembro, eu estava em 2009 na conferência Gospel Coalition lá nos Estados Unidos, e eles estavam distribuindo um CDzinho com esse livro em PDF. Tudo legalizado, tá bom, gente? A editora estava distribuindo o CD com esse livro em PDF. Porque hoje em dia você fala PDF é praticamente um sinônimo de pirataria, né? Começa até com a mesma letra. Infelizmente. Então, eu li esse livro e eu falei, meu pai, esse livro aqui é muito bom. Ele traz o evangelho para o meio da sua vida e fala assim, olha, agora a luz do evangelho é assim que você vive nessa área, é assim que você vive aqui. Enfim, é muito, muito legal. Eu entrei em contato na época com a editora lá da Inglaterra, que foi a editora que publicou, e eu falei, eu posso traduzir esse livro só para usar com a minha igreja? E eles me autorizaram na época, eu traduzi o livro, usei com a minha igreja, fiz uma apostilinha, né? Acho que a apostila a gente não sei se tem aqui, mas enfim, usei com a igreja, e aí anos mais tarde, o Fabiano Medeiros, que é editor lá da Vida Nova, eu indiquei esse livro para ele e eles publicaram esse livro lá em Edições Vida Nova. Ele é um livro que vem com um manual de grupo pequeno, então dá para usar ele com grupo pequeno, é muito legal, legal, A Vida Centrada no Evangelho. Um outro livro, muito legal também, é um livro do Paul Tripp, da editora Cultura Cristã, chamada Em Busca de Algo Maior. Resumidamente, qual é a ideia do livro? Eu e você temos a tendência de criar os nossos pequenos reinos e de viver para os nossos pequenos reinos. E o Paul Tripp quer desafiar essa ideia e nos chamar a viver para o reino de Deus, para a glória de Deus, mostrando que isso é algo muito maior e que nossos corações anseiam por esse algo maior, que a gente não sabe que é a glória de Deus e o reino de Deus, e por isso a gente fica tentando criar os nossos próprios reinos. Livraço do Paul Tripp, livraço. Em busca de algo maior. Esses são os livros para as pessoas comuns que eu indicaria, Carol e Tan. Para o pessoal que pensa em ministério, eu queria deixar só uma indicação. Também é um livro de Edições Vida Nova, também é do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa. Se você está no ministério pastoral, se você é um seminarista, se você é alguém envolvido com o ministério de alguma forma, você precisa ler esse livro chamado Vocação Perigosa. Você precisa ler. Ele é fantástico, fantástico. É daqueles que dói de ler. É um mal necessário. É um mal muito necessário. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Preciso falar de um outro livro, porque esse outro livro, ele é da editora Nutra Publicações. Não sei, ela não é uma editora muito conhecida, mas tem eu tanta conheço bem ela. Lá. Ela é demais. Mas acho que do cristão médio, assim, ela não é uma editora muito conhecida, né? Eu gosto porque ela é uma editora baseada numa igreja, e aí eu gosto de coisas baseadas em igrejas locais, e o conteúdo que eles publicam é fantástico. É simplesmente fantástico. Eu poderia assinar embaixo e indicar todos os livros deles, mas eu queria destacar um, colocando o seu passado no devido lugar. Colocando o seu passado no devido lugar. Esse livro é muito importante para pessoas que precisam lidar com questões que aconteceram no seu passado e que você não consegue sair daquilo ali. Você continua preso naquilo ali. Esse livro, escrito pelo Steve Viers, pastor da Igreja Batista da Fé em Lafayette, no Indiana, é fantástico, é fantástico. Eu tenho usado esse livro especialmente com mulheres que sofreram abuso sexual no passado. Esse livro tem sido uma ferramenta muito, muito importante nesse processo com essas mulheres. Interessante. Acho que essa é a primeira vez que um livro assim é indicado aqui, e é isso, a gente nunca vai conhecer toda a literatura que existe e o que pode nos ajudar, né? Isso é muito bom. Satisfeito, Thiago? Nunca, né? Nunca tô. A brincadeira que eu faço com a Carol recorrente é que a lista de livros, a gente lê e olha pra trás, tem mais livro do que tinha antes, toda vez. A lista de livros lidos é muito pequena perto daquela
que a gente tem que ler. E só vai crescendo, né? Não tem jeito. Agora, quem quiser uma lista ainda mais completa, no meu site, eu tenho uma página do site que é só de livros que eu indico. Tá? É avidanoevangelho.com/livros. Bom, a gente agradece demais, pastor, aí as indicações de livro. E a gente quer só terminar agora com meio assim, Marília Gabriela, um bate-volta, sabe? Jogo rápido. Não precisa nem justificar as respostas, é só bem rápido mesmo. O senhor tem alguma meta de leitura no ano? Meta de leitura no ano. Não números de livros. A minha meta de leitura é mais em termos de tempo lendo do que números de livros lidos. Eu tento fazer isso, eu não estou dizendo que eu faço, tá bom, gente? Eu tento ler 1 hora por dia, eu tento ler um dia inteiro na semana e eu tento ler uma semana inteira no semestre. Certo. São tentativas. Isso aí é copiado de algum... Quem que era que fazia isso? Acho que o Randy Cook contou isso pra gente. Como é que é o nome do Príncipe dos Pegadores lá? O Charles Spurgeon que fazia isso. Pode ser. Eu li do Joshua Harris. Eu aprendi isso com ele e tentei absorver pra minha vida. Esse último caso aí, uma semana no semestre, é assim, você para uma semana só pra ler, é isso? Eu tento tirar pra ler. Essa é a minha pergunta, se é viável, se é possível fazer um negócio desse, porque me parece uma insanidade tão louca dentro da correria do dia a dia, falar, essa semana aqui eu vou fazer só leituras. Principalmente se você tem família, esposa, filhos e enfim. Sim, mas Thiago, não é que eu leio 24 horas por dia Não, eu sei, semana. mas é que é o dia... por uma semana inteira é dedicado à leitura. É isso que eu entendo, né? Isso. Pastor é mais fácil fazer isso. Porque leitura faz parte do meu trabalho. Eu tenho que ler. Isso é parte do meu trabalho. Então eu dedico as minhas horas de trabalho à leitura. Com exceção, obviamente, das coisas que eu tenho que fazer, como liderar grupo pequeno, liderar reuniões, pregar, esse tipo de coisa. Mas meu tempo de escritório, eu bloqueio aquela semana para ler. Não quer dizer que eu faço isso sempre, todos os semestres. Eu tento. É uma meta. Meta. Isso aí. Prefere o livro físico ou digital? Eu gosto muito do livro físico e gosto muito do preço do digital. Boa, excelente. Você é rabiscador de livro, pastor? Rabiscador de livro, totalmente. Total. E de Bíblia? Mesmo. Também, nossa, gosto demais. Inclusive... A cara de felicidade da Carol é legal. Aguenta aí um pouquinho. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui, mas isso aqui é muito legal, ó. É uma sériezinha que a Thomas Nelson fez junto com a Livraria Cristã da Família. E aí eles fizeram os livros da Bíblia e eles fizeram assim, ó. É uma página, é o texto bíblico, outra página é em branco, para você poder coisar. É coisa recente isso? Eu acho que é. Eu acho que é recente isso aqui. Então aqui você tem Tiago, 1 e 2 Pedro, só nesse livretinho. Aí aqui tá ali o resto do Novo Testamento, mas tem o Novo Testamento inteiro aqui, ó. Que Atos, legal. Hebreus, 1, 2, 3 João, Judas, Apocalipse. Tá ali o resto do Novo Testamento. Eu gosto de anotar, gosto de rabiscar, de fazer ligação das palavras na Bíblia, né? O Thiago perguntou isso porque o meu pai, ele não gosta. Ele tem a Bíblia que ele lê e ele fala, não é pra riscar a Bíblia. É um manuscrito do Mar Morto, aquele negócio. Ele não pode nem... Ele tem isso, e eu lembro que eu gosto muito de frisar, e quando ele viu minha Bíblia, ele ficou muito escandalizado. Como você tá riscando a Bíblia? Ainda bem que a Carol já é casada, já saiu do jugo dele, né? A gente tem aqui na igreja um outro grupo de literatura que eu faço com potenciais líderes, né? E aí esse outro grupo, a gente lê um livro por mês e se reúne. E aí nesse grupo desse ano tem um rapaz que é assim, ele não marca nada nos livros. Ele não marco, não pode rabiscar e tal. Aí o pessoal fica meio na dúvida se ele realmente lê o livro. Mas ele lê sim. Como é que o senhor olha, assim, esse papel de curadoria? Nós aqui como clube, a gente sempre tenta chamar servos e servas de Cristo, de Deus, para nos indicar livros, né? Então, vocês são nossos curadores. Como é que o senhor olha isso? Com bons, maus olhos? Isso não é necessário? Ou como que é? Fundamental, porque realmente o cristão médio, ele não tem
a cultura da leitura. E ele não sabe o que ler. Você fala, você precisa ler mais. Aí ele fala, lê mais o quê? Lê mais, né? Ele não sabe. Então, por exemplo, esse trabalho que vocês fazem é o que eu faço com os grupos pequenos da minha igreja. Eu escolho bons livros e falo, gente, leiam isso. Isso vai ser bom para você. Isso traz o quê? Ele começa a conhecer outros autores que ele não conhecia. E aí ele também começa depois a ver outros livros desses mesmos autores que ele começa a ler sem a gente estar colocando para eles, né? Então, esse trabalho ele é muito importante, muito, muito importante, de escolher bem boa literatura e colocar na mão da igreja. Uma coisa que eu tenho percebido, Carol, o fato da gente mudar o curador, nessa ideia do peixe grande, aconteceu meio sem querer, porque eu não tinha planejado isso, mas foi bem claro para mim. O fato de mudar o curador, e a gente vai para vários contextos de curadores diferentes, a gente estoura bolhas toda hora. Porque, assim, óbvio que tem aqueles livros que quase todo mundo indica, mas a gente descobriu, por exemplo, O Demônio do Meio-Dia, sobre a depressão, com um cara que trabalhava com capelania. A gente descobriu os livros aqui que o pastor Niel colocou pra gente, do Paul Tripp lá, pra usar um exemplo que pouca gente conhece, né? O livro do Paul Tripp, da cultura cristã, ou até o do Nutra lá, do Vyers. Coisa que você não acha na livraria do shopping. E uma pessoa que indicou um livro A não vai indicar o B, mas a gente vai até outra pessoa que indica o livro B e não indicou o A. É muito legal isso. Exato. É isso que eu ia comentar, que é incrível como tantas entrevistas que a gente faz, e a lista tem os que se repetem, mas é uma lista de livros desconhecidos por nós, né? E que deveriam ser conhecidos. E eu posso fazer uma pergunta aqui também ou não? Vai, claro. Por favor. Qual que é o livro? Tem aí um que vocês pensam se vai ser livro toda hora volta. Esse livro toda hora volta. Como autor, C.S. Lewis, quase todo mundo. Quase todo mundo. Ou Nárnia, ou o Cristianismo Puro e Simples. Que a gente nunca mandou, né? O Cristianismo Puro e Simples. Nunca. Mas assim, Crônicas de Nárnia surge em 99% das vezes que a gente conversa. Seja por indicação para as crianças como para os adultos. Mas C.S. Lewis, depois da Bíblia, é o que é mais citado. O próprio Agostinho... O interessante do Agostinho é que muita gente indicou o Confissões, e até hoje acho que ninguém indicou o Cidade de Deus. Talvez um tenha indicado, mas eu tô esperando chegar a indicação dele ainda. Mas é o mesmo autor, né? Impressionante. Muito bom. Isso aí realmente que você falou, Tan, é muito legal. Porque vocês vão diversificando a caixa de vocês, né? Sim. Muito legal isso. Sim, e até pro nosso gosto pessoal, né? Eu conheci muitos autores nessa... o Tozer, por exemplo, eu conheci nessas indicações. E tem aí outra uma coisa infinidade. que você percebe a cosmovisão de quem tá indicando. Por exemplo, a gente conversou com o Cacau Marx. Eu já conhecia ele pessoalmente. E ele indicou o Processo, por exemplo. Eu acho que foi o único que indicou. E pra mim não é surpreendente ele indicar, porque eu já conheço ele pessoalmente. Mas mesmo que eu não conhecesse, eu já ia saber um pouco do Cacau pelo livro que ele indicou. E assim, a mesma coisa está acontecendo com o Niel, a mesma coisa acontece com vários. A gente olha o Randy Cook indicando aquelas biografias que ele indicou pra gente lá no começo. Ninguém quase indica biografia, mas a gente já percebe que ele é um cara... assim, eu tenho esse negócio de construir a pessoa com base no rosto dela até. Muitas vezes, infelizmente, eu erro, mas normalmente mais acerto do que erro. E eu tô começando a criar a característica e o hábito de construir quem é a pessoa baseado naquilo que ela diz pra mim que gosta de ler. Legal, mas isso. As nossas literaturas nos constroem, com certeza. Com certeza. E nos entregam também, né? Talvez. Sim. Tá bom, você tem mais alguma outra pergunta pra gente, Nel? Não, gente, só desejar que vocês sejam bem-sucedidos aí no ministério de vocês, ministério/empreendedorismo. Isso é muito bom, é muito legal você empreender em algo que vai também ser bênção na vida das pessoas e ajudá-las na vida delas. E torcer por vocês aí pelo Clube Ictus, que vocês possam continuar servindo a todas essas pessoas que vocês têm servido através das caixas e através dos podcasts também, né? Legal. Amém. Ajuda a Muito gente obrigada. a divulgar aí por Caldas Novas. Caldas Novas? Isso aí. Né?
Caldas Novas, É. Caldas Novas, isso mesmo. Já vieram aqui? Nunca tive a viemos, ó. Tô oportunidade. esperando um convite aí, hein, ó. Olha aí, tá feito. Caldas Opa. Novas, a capital, a maior estância hidrotermal do mundo. Pelo menos é o Uau! que a prefeitura fala. Não, eu acho que eu já fui com os meus pais. Eu amo essas cidades de águas, né? Tem várias aí, né? Eu, quando for, eu vou visitar você aí na sua igreja. Sim. Deve ter mais de uma Será vida bem-vindo. nova aí, não? Não, aqui em Caldas só tem uma. Ah, então não tem Legal. como errar. Pastor, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente sabe como a agenda de pastor não é vazia. Graças a Deus, né, que vocês têm muito trabalho e que são homens usados por Deus. Somos muito gratos pela sua vida. Vamos também orar pelo seu ministério. Eu só tenho que agradecer mesmo por ter separado aí essas 2 horinhas, um pouquinho mais, para conversar com a gente. Sim, foi muito precioso mesmo. Muito obrigado, foi um prazer conhecer e todo o carinho que você dispensou pra gente aí, sem palavras. Eu que agradeço, gente, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Um abração para todos os ouvintes também. E se você então tá com a gente até aqui, muito obrigado, ouvinte, por chegar junto com a gente. Você já sabe que para se associar ao Clube Ictus, tem que acessar clubeictus.com.br, lembrando que Ictus se escreve com 2 Hs, hein? I-C-H-T-H de novo, US. Você pode encontrar os nossos podcasts lá em ictus.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida aí. Procura só por Ictus Podcast que você vai encontrar a gente. Nós temos programas semanais, toda terça-feira sai segundo uma grade de programas. E normalmente a gente tem uma sequência aí de diários de leitura, onde a gente posta programas sobre um livro específico, a gente interage com vocês de segunda a sexta. No podcast de segunda a sexta a gente tem intervalos entre os livros, mas quando começa é sempre de segunda a sexta. E se você quer acompanhar bem de perto mesmo, você tem que entrar lá no nosso canal no Telegram, t.me/clubeictus, porque a gente coloca os áudios desses diários de leitura primeiro lá e interagindo de verdade com o pessoal comentando e lendo junto com a gente. Fica então esse convite para você também. E para encerrar, e uma parte que eu gosto bastante, a gente tem um espaço onde você pode retribuir para a gente o carinho que a gente está entregando para você nesse áudio. Então a gente sempre separa uns 30 segundos de áudio em silêncio, aí só com um fundinho musical de natureza, para que você ore por nós, pelo Ictus. Coloque aqui então também hoje em oração o nome do pastor Niel, que tem todo o seu ministério aí, você já conheceu ele, com certeza você está saindo um pouco mais feliz desse dia aí depois dessa audição. Então coloca então entre a vida do pastor Niel e a nossa vida aqui, minha, da Carol e do Clube Ictus, para que a gente realmente consiga, como o pastor Niel falou, atingir cada vez mais pessoas. Porque apesar de sermos sim uma empresa com essa ideia de empreendedorismo, vocês já devem conhecer que tanto no meu coração quanto no da Carol a gente tem muito mais a questão ministerial do que de fato a questão de ganhar dinheiro em cima disso. E a gente, óbvio, precisa, se você tem a oportunidade de ser um dos nossos mantenedores, lá na descrição desse áudio tem todas as informações. E se você não tem essa oportunidade, pelo menos retribui com essa oração pra gente, tá bom? Acredito que a oração pro senhor vai ser bem-vinda, né, Niel? Oh, com certeza, preciso muito. Beleza, então. E quem quiser encontrar o senhor, faz como? Em redes sociais. Arroba Felipe Niel. Arroba Felipe Niel. A rede social que eu tô mais ativo é o Instagram mesmo. Eu não consigo me ficar bem no ambiente do Twitter. Eu acho ele muito pra mim. Muito tóxico. Isso. Eu prefiro ficar quietinho lá no Instagram. E pra quem tem a oportunidade de visitar vocês aí lá na cidade de vocês, qual é o endereço da igreja? A maneira mais fácil é você entrar no Google Maps e colocar Igreja Batista Vida Nova. Porque aqui a rua chama Rua 8, só que tem um monte de Rua 8 na cidade. Então, entra no Google Maps, coloca Igreja Batista Vida Nova, vai te trazer aqui. Ou vai levar você na igreja do Niel, ou vai levar na minha igreja aqui em São Paulo. Ou em alguma das 60 milhões de igrejas Vidas Novas que tem por aí. Mas se você estiver em Caldas Novas, vai te trazer aqui. Aí é a única, né? Legal, então muito obrigado, ouvinte. Não esquece aí, 30 segundos de oração pra gente. E até a próxima. Obrigado.
Obrigado então, pessoal, pelas suas orações. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Abraço.